Olá pessoal, sou a pastora Taina Reis. Nós vamos dar aqui início ao curso Raízes da Fé, volume 1, do pastor Alex Bortoloso. E hoje nós iniciamos aqui na Paz e Vida, Ministério Zona Sul, na Avenida dos Autonomistas, número 5466. E teve pessoas de longe que também queriam fazer o curso, mas não podia, e eu disse que ia estar gravando aqui. E é um curso, gente, tá maravilhoso. Se você tiver até o interesse, eu vou deixar até o meu contato e você pode me pedir a apostila e eu mando para você pelo WhatsApp. Amém? É o curso Raízes da Fé e juntos nós vamos aqui aprender. Quero ver com você. Olha, a primeira folha que a gente tem aqui é a apresentação do pastor Alex Bortoloso. E eu dei pro pessoal ali ler em casa, né? Porque o tempo aqui é corrido. Mas aqui a primeira página eu quero ler com você. Aula 1, Introdução, como ler o Antigo Testamento, formação do Cânon. Olha, como eu explicava pro pessoal aqui de manhã, a aula, né? Ela não consiste em só eu ler aqui para você, mas também eu vou trazer aqui explicações, vou trazer também coisas que eu estou estudando, aquilo que a gente pode encaixar. Nós estamos aqui num estudo do Antigo Testamento e é muito rico. Quando você para estudar a palavra de Deus, isso muda a sua vida. Então eu quero ver com você. Aqui ele fala da formação do Cânon. O Cânon, que se fala Cânon, é um conjunto de livros que são inspirados por Deus. Por quê? Quando nós pegamos a Bíblia Católica, a Bíblia Católica, você vai ter aqui nela outros livros, essa aqui não é católica, mas você tem nela outros livros que nós, protestantes, não conhecemos. Esses livros são os livros apócrifos, que são os livros que não têm inspiração divina. Mas os livros que nós temos na Bíblia protestante, é o Cânon. Esses livros são considerados com inspiração divina. Por quê? Porque ali a igreja se reuniu, eles se reuniram e eles reconheceram essa inspiração, Por quê, amados? Quando você pega um livro, você vai ver o autor, ele fala uma linguagem só, do começo até o final. Assim também é a Bíblia. O autor é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então, ele está falando uma mesma língua. Então, os livros do Cânon, que Cânon quer dizer conjunto de regras, são inspirados por Deus. E os livros apócrifos, são livros que não têm inspiração divina. E aqui ele fala assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. E aqui ele vai explicar. Ele fala assim, talvez o erro mais comum de quem interpreta um texto tão distante quanto o Antigo Testamento seja interpretá-lo a partir da própria realidade e colocar no texto impressões moldadas na realidade atual, esquecendo de que se trata de uma literatura antiguíssima, oriunda de uma cultura diferente, em um tempo diferente, em um contexto diferente e, portanto, refletindo um pensamento diferente. O que ele está falando? Olha, nós estamos fazendo o estudo do Antigo Testamento. Só que você já viu que muitas vezes você lê palavras aqui na Bíblia que você não entende o que quer dizer? Você não sabe, Ali você fala, nossa, que palavra é essa? O que quer dizer? O que ele quer dizer, Então, exatamente isso. Aqui ele está dizendo o que pra gente? Olha, o povo naquela época que foi inspirado por Deus para escrever a Bíblia, eles viviam um contexto totalmente diferente do nosso. Então, peraí, para entender melhor a Bíblia, para entender aquilo que ele estava querendo dizer, a pessoa que foi inspirada por Deus para escrever, eu
preciso ver o quê? O contexto histórico, estudar sobre este povo, para que eu possa então entender o que ele quer dizer, o que ele quer passar, qual é a mensagem. E ele fala aqui embaixo, ó, qual era a cosmovisão, que é a visão do mundo, né? Qual era a visão de mundo das pessoas daquele tempo? O Antigo Testamento nos conta a história da revelação de Deus, e friso, revelação que foi dada a homens comuns que viviam dentro de uma cultura e contexto social com linguagem específica, inteligível para as pessoas daquele tempo. Michael Gorman e outras palavras escreve que a Bíblia não caiu do céu. A Bíblia não caiu do céu, gente. Nem foi escrita em uma linguagem especial ou por seres humanos não afetados por seu contexto histórico social. Ao contrário, ela foi escrita por pessoas reais, existentes no real contexto da época, para tratar das necessidades individuais e coletivas. Né? Eu até pesquisei que a Bíblia ela foi escrita por 40 autores diferentes em um tempo de 1.600 anos, aproximadamente. Então, sabe, são pessoas que viviam realidade diferente da nossa. Para entender mais a palavra de Deus, a gente... Aí aqui embaixo, para realmente entender o Antigo Testamento, é preciso entender como funcionava a mentalidade daquele povo naquele tempo. Por exemplo, será que o autor de Gênesis, vamos ver, o autor de Gênesis estava interessado em descrever uma história a partir do ponto de vista da biologia, da física, ou ele fazia com outra intenção e a partir de outro ponto de vista, né? Aí aqui embaixo ele fala, eu vou explicar para você. Ele fala assim: Deus se revela nas páginas do Antigo Testamento de maneira específica. E essa revelação não acontece de maneira abrupta, que quer dizer inesperada, completa e imediata, mas de forma progressiva e gradual. Aqui ele está falando o quê? Que Deus ele vai se revelando para nós. E assim ele foi se revelando através da história do seu povo. E gradual, através da história do povo de Israel. Pois assim como não se ensina a raiz quadrada a uma criança de 4 anos, mas se começa com operações mais simples, assim também aquele povo não tinha ainda a maturidade suficiente para compreender a revelação de Deus em sua totalidade. Você vê, aqui, o que esse estudo está falando? O que o curso Raízes da Fé vem trazer? Nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento. E nós vamos ver ali a revelação da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele aponta para a pessoa de Jesus, né? O plano de Deus da salvação não foi um plano imediato, não foi do dia para a noite, então ele decidiu enviar o seu filho, não. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido sacrificado por nós como um cordeiro. E aqui o que eu quero trazer para você muito interessante no Antigo Testamento, porque a aula aqui de manhã foi assim, e agora eu estou gravando aqui para você nessa aula. A aula não consiste, não dá para mim pegar e só ler para você isso aqui. Eu vou trazer para você coisas do Antigo Testamento, que é muito interessante a gente aprender. Se você ficar aqui atento, quiser mesmo aprender de fato, isso pode, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela muda, ela transforma tudo, ela é poderosa. Então eu quero ver com você o quê? O que eu tenho aqui para falar? Você vê que aqui ele fala que Deus ele vai se revelando para nós. E uma coisa que a gente percebe do Antigo Testamento, que eu estava estudando, eu quero falar aqui com você, é que eu estava pesquisando assim, ó, no Antigo Testamento, por que nos tempos de Jesus era notório o temor do Senhor? Por quê? O temor do Senhor. Você já ouviu falar do temor do Senhor? Temor do Senhor? Então, no Antigo Testamento as pessoas elas temiam a Deus. E aí eu estava pesquisando, eu fui estudar, nossa, por que será que no Antigo Testamento, quando você pega a Bíblia para você começar a estudar, por
por que será que as pessoas temiam verdadeiramente a Deus? E nos estudos que eu fiz, que eu anotei aqui, é muito bom, quero dar o exemplo para você fazer na sua casa. Estuda sobre Deus, estuda, escreve, pega estudos na internet, porque nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu estava estudando, nossa, por que será? Eu até escrevi aqui, né, ó. E eu te pergunto, teria Deus mudado? Deus mudou? O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo? Ele não é o mesmo? Ele está mais bonzinho? Será que o Deus, eu quero te fazer essa pergunta, será que o Deus do Antigo Testamento, o Deus onde a pessoa pecava e havia consequências na hora do seu pecado, ele mudou? Será que ele não é o mais mesmo? Agora ele tá bonzinho? Agora ele tá passando a mão na cabeça das pessoas? Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Bispa Cleo, e ela fala assim, que muitas pessoas confundem longanimidade, que é paciência, né, com impunidade. Eu vou te explicar. Você sabia que, olhando passagens no Antigo Testamento, eu vou deixar para você aqui essas passagens, para que você possa ver, estudar, e não precisa você acreditar em tudo que eu digo. Eu vou te dar referências bíblicas para que você estude. Sabia que pessoas na palavra de Deus sofreram consequências imediatas do seu pecado? Você sabia? Nadab e Abiú, eu vou te dar um exemplo. Nadab e Abiú, você lembra deles? Filhos de Arão, onde no tabernáculo Deus havia estabelecido que não poderia levar ali fogo estranho. O que eles fizeram? Levaram fogo estranho na presença de Deus. E a palavra fala que eles foram mortos na hora. Na hora, eles sofreram a consequência na hora. Então pense comigo, tudo isso fazia com que as pessoas tivessem o temor, a reverência de Deus muito presente no seu dia a dia, porque elas viam as consequências às vezes imediatas. Mas tem outras pessoas, eu quero falar para você, Uzá também, ele colocou a mão na arca ali do Senhor, que estava sendo carregada. Você lembra que Davi foi pegar a arca do Senhor e os homens estavam carregando, e Uzá tropeçou e colocou a mão. Na hora ele morreu, ele foi fulminado. Por quê? Eu quero trazer para você nesse curso a consciência de um Deus santo. Até estava pesquisando isso, e eles dizem que muitas pessoas não têm o temor do Senhor porque eles não têm a consciência, o entendimento da santidade de Deus. Como Deus é santo. E como eu e você vamos adquirir essa consciência de quem o seu Deus é? Estudando. Você só pode adquirir consciência da pessoa de Deus estudando. Sabe por quê? O que Jesus disse? Examinai as Escrituras. Ele não falou ler. Lê por cima. Só lê aqui um tipo e você vai me conhecer. Não, amados. A gente tem que o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, é só estudando, é só examinando, escrevendo, que você vai conhecer. O Deus que nós servimos, ele é totalmente santo. E eu quero abrir aqui um parênteses para explicar também, que você sabia que hoje nós só servimos a Deus, eu e você. Eu só posso estar dando aqui esse estudo de Deus, falando da pessoa de Jesus. Por quê? E só posso orar, só posso servi-lo. Por quê? Por quê? Porque o sangue de Jesus me cobre. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário me dá o direito, me deu o acesso, deu poder falar com Deus. Amados, é só você ver no Antigo Testamento. Olha lá, quantos sacerdotes entravam para fazer o sacrifício ali? Era um sacerdote, o sacerdote ele entrava, ele tinha que fazer todo um ritual para entrar na presença de Deus, porque Deus é santo. Hoje nós estamos vivendo um tempo da graça e Jesus pagou o preço por mim e por você. Mas quando você está ali orando, está pedindo,
Deus não vê você, Ele vê o sangue de Jesus sobre você. Por quê? Porque você não pode se aproximar de Deus, porque você é pecador, eu sou pecadora. Então, nós não poderíamos nem servi-lo sem um sacrifício. E hoje eu e você pode, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E o sangue dele está nos cobrindo, está sobre nós, por isso que nós podemos chegar diante dele e servi-lo. Mas o Deus que nós servimos, ele é totalmente santo e puro, não há nele mancha, não há nele pecado algum, nada. Nós precisamos ter a consciência de quem Deus é. Nós vamos ter isso estudando. Eu quero falar para você outras pessoas que sofreram também consequências imediatas do seu pecado. Como? Quem mais? Uzá, né? Eu já disse, a mulher de Ló. O que aconteceu com ela? O anjo falou, não olha para trás, quando eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra. E ela olhou para trás. Imediatamente ela virou sal. Ela sofreu uma consequência imediata. Corá, Datã e Abirão. Eles fizeram uma rebelião contra Moisés e eles sofreram consequências imediatas, onde a terra se abriu e eles foram engolidos, como Ananias e Safira no Novo Testamento. Eles sofreram consequências imediatas, né? Porque eles mentiram ao Espírito de Deus. Geazi também, que era o servo de Eliseu, ele estava só interessado na riqueza de Naamã. E Geazi falou o que para ele? Por causa disso, a lepra de Naamã vai passar para você. E você e a sua descendência vão ficar leprosos. Nabucodonosor, quando ele se exaltou, né, se orgulhou de ter feito algo. Quando Deus, né, havia colocado ele ali naquela posição. E aí ele virou bicho. Durante 7 anos, se eu não me engano, mas eu vou deixar as passagens aqui para você conferir, para você ir lá estudar e ver. Então, de manhã, sobre o Antigo Testamento, eu trazia essa consciência aqui sobre o estudo. Olha, muitas vezes no Antigo Testamento as pessoas temiam a Deus porque elas viam às vezes consequência imediata. Mas, amados, hoje Jesus fez o sacrifício por nós na cruz. Graças a Deus. Só que eu quero lembrar você que hoje em dia também existe consciências imediatas daquilo que nós fazemos, senão no Novo Testamento não teria. E também eu quero lembrar você sobre a lei que foi estabelecida sobre a terra, a lei da semeadura. Lá está escrito claramente, vou deixar a referência aqui para você ver também, sobre a lei da semeadura, que tudo que o homem semear, Deus disse, está lá. Não, de Deus ninguém zomba, ainda está escrito. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, zombarem dele. Porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso não traz um sentido de vingança, mas sim de colheita. Por quê? Porque se eu estou plantando bem, faço bem para alguém, eu vou colher. Isso pode nos livrar até mesmo de uma coisa que eu acho que talvez você possa escutar. Tem muita gente que fala, né? Nossa, mas eu faço bem para fulano, eu faço bem. Toda vez eu faço bem para essa pessoa é ingrata, não reconhece, não me agradece. Não precisa você se preocupar quando você vai para as escrituras e vê o que está escrito. Sabe por quê? A lei da semeadura está sobre você e sobre todo ser humano. E aquilo que você plantou de bem para essa pessoa, se você estava insistindo em fazer o bem, você vai colher. E ninguém pode tirar de você essa colheita. Ninguém. E aquilo que você fizer também, que você vê, você sabe que não é bom. Então por que você não muda a tua colheita? Muda hoje a tua colheita. Muda hoje, se você estiver plantando algo que você vê, não, eu sei que isso não é bom. Sabia que o temor do Senhor é, por exemplo, sabe o que é o temor do Senhor? Eu quero explicar para você. É você ver esse copo aqui. Finge que é um copo maravilhoso, caríssimo. E eu desejei muito, quero muito, tô cobiçando isso, eu vou pegar para mim. Pensei em pegar para mim. Mas eu penso comigo, não, porque eu temo a Deus, eu tenho reverência e respeito profundo por Deus, porque Deus estabeleceu sobre a terra a lei da semeadura. Eu temo a Deus, eu não vou pegar isso para mim, porque não é meu. Eu vou deixar aqui. É isso.
Quando Deus manda você fazer alguma coisa, amados, quando você começa a estudar sobre o temor do Senhor, você não vai ficar retrucando mais, você vai obedecer. Você vai obedecer. Eu posso trazer outras aulas aqui para você sobre obstinação, coração obstinado, que é um coração teimoso, sobre rebeldia, que eu também estou estudando. E você também pode me ensinar coisas. Eu quero aprender com você, deixa aqui nos seus comentários, porque nós podemos aprender com todos. Com todos. Deus usa pessoas. Amém? Então eu quero trazer essa consciência aqui nessa primeira aula sobre isso, né? Tem até outra parte aqui nessa aula de hoje. Eu vou até deixar, posso gravar, né? Vou deixar acho que parte 2 aqui, fica melhor. Então, na parte 1 eu estava ali explicando para você sobre o Deus do Antigo Testamento. O temor do Senhor, a reverência profunda que nós temos que ter por Ele. Não perca isso. Se você voltar para as Escrituras e ler aquilo que está escrito do teu Deus, você não vai mais viver como alguém que não teme a Ele. E ali na palavra fala, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Por quê? Porque é sábio aquele que teme. Ele não pega o copo porque ele fala, não, eu temo a Deus e por isso eu não vou fazer isso. Eu sei que existe um Deus criador. Depois eu vou trazer para você aulas sobre lei da semeadura, que eu quero que você entenda. Isso é muito poderoso quando a gente se volta para estudar as escrituras. As escrituras, porque Deus, ele não nega a sua palavra. Aquilo que estiver escrito é o que vai acontecer. Sabe qual é o compromisso de Deus? Você sabe? É com a palavra dele. Amados, não precisa você ficar chorando e dizendo que Deus te esqueceu. Sabe o que você faz? Se alinha à palavra. Aqui. Examina e se alinha. Porque não tem como você não ser alcançado por Ele. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. Taina, eu sirvo a Ele. Então Ele tem compromisso com você. Porque Ele disse. Está escrito aqui. Está escrito. Se você me rejeitar, né, ali eu vou te rejeitar. Tem passagens falando. Mas se me buscar, né, está escrito ali também, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então, eu estou buscando, tá? Então você vai encontrar. A palavra está alinhada a você. Se você estiver buscando Ele, você vai encontrar. Se você tiver compromisso com Ele, tem várias passagens que dizem, né? Que diz que Deus honra aqueles que honram a Ele. Então, Ele também vai ter compromisso com você. Amém? Aí aqui, ó, na segunda parte, no Antigo Testamento, criação. Tá, assim, se você tiver interesse, eu te mando a apostila. Queda, Israel, Jesus, Igreja e Reino de Deus. Desta forma se teve a lei como guia. A lei como guia. E progressivamente Deus foi se dando a conhecer. Até que chegou a plenitude dos tempos, com a plena revelação de Deus. Ou seja, Deus não revelou o plano dele, né? Ele foi se revelando. Chamada Jesus Cristo. Enfim, o Antigo Testamento é uma jornada que conduz a um destino, e esse destino é Jesus Cristo, né? Hoje eu e você já vê tanto ali, né, falar da pessoa de Jesus, mas no Antigo Testamento já não era assim. Tinha profecias ali sobre o Cristo, né? Tem lá descrito. Isaías é um livro messiânico onde tem profecias acerca de Jesus, mas eles esperavam também, né? Esperam até hoje, mas eu acredito que hoje se fale muito mais, né? Muito mais. E principalmente nos tempos mais antigos, ainda ali no Antigo Testamento, não se falava tanto da pessoa de Jesus, né? O objetivo do Antigo Testamento não é transformar vidas, embora conhecer a Deus deva transformar a vida do interessado. O objetivo do Antigo Testamento não é a adoção de um sistema de valores
embora isso certamente seja o resultado de conhecer a Deus de modo real. O Antigo Testamento não é um depósito de exemplos históricos, hinos empoeirados e discursos proféticos obscuros, mas o convite divino para ouvir a sua história, diz John Walton. Toda essa revelação da parte de Deus foi entregue pelo período aproximadamente de 1000 anos. O Antigo Testamento foi escrito em 1000 anos aproximadamente, por cerca de 40 autores diferentes, em 2 idiomas. Qual idioma? Hebraico e aramaico. Hebraico e aramaico. Isso torna o desafio de interpretá-lo corretamente ainda maior, né? Ainda hoje existem muitas pessoas que acreditam na história que Constantino ou a liderança da igreja decidiram de acordo com seus gostos e conveniências quais livros entrariam e quais ficariam fora do canon. Na verdade, isso não se aplica ao Antigo e nem ao Novo Testamento, né, amados? A gente sabe que é um Deus que criou o universo. Se a gente para ver a natureza ou estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos que há um Deus no controle dos detalhes de toda a sua criação. Então, não foi porque Constantino quis assim ou não, né? Ele era um imperador romano, mas Deus estava no controle. É só você estudar as escrituras e você verá o quanto esse Deus é poderoso e o quanto ele está realmente no controle de detalhes. O fato é que o processo de composição do Antigo Testamento demorou muito, né? O processo demorou muito, que foram cerca de 1000 anos. E a escrita passou por fases que precisamos entender, né? Pronunciamentos detentores de autoridades, tradição oral. As histórias eram passadas de maneira fiéis de pais para filhos. E aqui até ser escrito, eu vou encerrar aqui. O que ele diz aqui no finalzinho é que, né, não foi tudo escrito ali desde o início. Por exemplo, a história de Noé. Muitas histórias, como eles faziam para que não se perdesse a história do povo de Deus? Eles iam contando de pai para filho, ia se passando a história, ia falando, até que chegou o momento dela ser escrita. Eu acredito que eu não falei, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, né, atribui-se a Moisés, que é a lei mosaica, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, também chamado como Pentateuco, os livros ali de Moisés. Olha, eu espero que essa aula possa te abençoar, que você tenha sede e vontade de começar a estudar a palavra de Deus. Amados, se nós não estudarmos, examinar minuciosamente a palavra de Deus, nós vamos ser enganados, né? Enganados, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Qual é a chance da gente perseverar até o fim? Aqui, ó, Bíblia, Escrituras. Se volte para a Escritura, estude, procure pregadores bíblicos que pregam a palavra. Eu tenho falado para o meu esposo e eu digo a ele assim: amor, se a gente entrar hoje em dia na igreja e o pastor estiver pregando a Bíblia, né? Estiver pregando as Escrituras, ele lê as Escrituras e dá outras bases também, ou o que ele falar está dentro daqui da Bíblia, o que ele falar com base bíblica, se ele estiver pregando a Bíblia, já é o suficiente, sabe? Porque às vezes a gente, não gostei da pregação hoje, é porque a gente às vezes está atrás de sentimento, amados, e o que sustenta a gente é a palavra. Você está às vezes atrás do pastor que você gosta mais, do fulano que você gosta mais. Amém! Glória a Deus, às vezes a gente gosta mesmo de alguém. Mas se você entrar na casa do Senhor e estiver pregando a palavra de Deus, é o suficiente, ouça. Porque o Deus que tem compromisso com a palavra, Ele vai estar falando aquele dia que está sendo pregada a palavra dele. E ele não está se importando se é ciclano, se é beltrano, se é o pastor que você gosta. Se ele estiver pregando a palavra,
o que a gente precisa, é o suficiente, tá bom? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Procure pregadores bíblicos, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.